estar com você nesta noite. Quem está nos visitando pela primeira vez, faz assim para a gente conhecer. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa. Aleluia. Nosso irmão Ronilson fez a cirurgia, graças a Deus. Hoje ainda eu conversei um pouco com ele. Então está melhorando. Em breve estará conosco para a honra e glória do Senhor. Amém? Lembrando a todos, já quero dar os avisos agora. A partir de 0 hora, nós vamos estender o jejum até dia 5. Amém? Então, se você deseja entrar conosco, irmão, nós temos um propósito. Amém? E Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37. Isso. 0 hora até meio-dia. Gênesis 37, versículo 1 ao 5. Escolha confiar nas promessas de Deus para a sua vida. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José era da idade de 17 anos e apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Amém, queridos? Eu acho lindo a maneira com que Deus traz a revelação da sua palavra para as nossas vidas, e a forma como que Ele trabalha através de histórias que aconteceram com famílias no passado, para trazer uma revelação diretiva para tantas famílias, para dar um norte para muitas famílias. E a gente aprende muito com essa história aqui, e hoje eu quero falar justamente sobre isso. Se você quer ter uma vida em Deus, uma vida, sabe, regada, cheia de bênçãos e vitórias do Senhor, você precisa confiar na promessa de Deus para a sua vida. Quantos aqui têm promessas? Então você precisa confiar. Amém? A Bíblia diz assim, ó: teve José um sonho. Quantos aqui têm sonhos? O que nós precisamos fazer então para que esses sonhos sejam realizados? A gente precisa colocar toda a nossa confiança, depositar toda a nossa fé no Senhor. José, depois que ele teve o sonho, a sua vida nunca mais foi a mesma. Olha que coisa boa. Quem quer ter sonho aí, gente? Quem quer ter seus sonhos realizados? Então tenha convicção de uma coisa, que a sua vida nunca mais será a mesma. Aos 17 anos, a Bíblia diz que José já apacentava os rebanhos do seu pai, ou seja, ele já era pastor. Com 17 anos, aquele jovem já tinha responsabilidades. Então, ou seja, você que ainda é jovem, você precisa desenvolver dentro do seu coração um desejo de trabalhar para o Senhor, um desejo de fazer as coisas dentro da casa do seu pai, ajudá-lo,
Amém? É isso que você precisa fazer. Você não pode ficar parado. Além de José ser um pastor, a Bíblia diz também que ele gostava de ficar com aqueles que eram menos favorecidos. Então ele ficava com as filhas, com os filhos, né, das concubinas de seu pai. E ele ficava ali, ele tinha um relacionamento muito gostoso com esses meninos. E a gente também precisa guardar isso no nosso coração, porque Deus, Ele nos dá sonhos, mas para que esses sonhos venham se tornar uma realidade na nossa vida, nós precisamos continuar com a nossa humildade em Deus. Porque tem gente que quando realiza o sonho, né, irmão, quer passar por cima de todo mundo. Então seja humilde, diga: eu sou um sonhador. E a Bíblia diz que José também, ele trazia mais notícias de seus irmãos para o seu pai. Irmão, tem muita gente que acha que José era um fofoqueiro, mas não era isso. José, ele trazia a palavra para o seu pai, porque ele tinha em mente que os seus irmãos precisavam melhorar. Só que eles não queriam melhorar. Muito pelo contrário, todas as vezes eles faziam ainda coisas ruins, né? Mas mesmo assim a Bíblia diz que José, ele era amado por seu pai. Irmão, isso já basta. Por mais que as pessoas não gostem de você, existe um pai que te ama. Existe um Deus que está olhando por você. Existe um Deus que está torcendo por seu sucesso. E existe um Deus que está apontando o dedo para você, inclusive agora dizendo: foi esse que eu escolhi. E Ele vai fazer você se tornar uma pessoa abençoada. E por causa de seus sonhos, por causa da maneira com que José sonhou, a Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram. Irmão, pensa num negócio desse. Uma coisa é você ser odiado por pessoas de fora de sua casa, mas imagine você ser odiado por pessoas que convivem dentro da sua casa, dentro do seu ambiente a qual você fica. E José, ele era odiado por seus irmãos. E essas situações levaram José às lágrimas, levaram José a ter lembranças dolorosas durante muito tempo. A Bíblia diz que ele ficou 17 anos de um estado para o outro, até ele chegar onde ele chegou, sofrendo, chorando, passando por situações que talvez, de uma outra forma, ele não chegaria aonde chegou. Então a primeira coisa que eu aprendo com a história de José é: existem coisas que vão acontecer na sua vida, que você não vai entender, mas que são meios que o Senhor vai colocar na tua vida, para que o propósito dele se cumpra em sua vida. Situações que você não vai gostar, situações que você vai dizer: eu não aguento, mas são meios que o Senhor cria para te levar num propósito maior. Irmão, eu tenho certeza que se José soubesse toda a trajetória que ele ia passar, ele ia desistir, porque é ruim. A Bíblia diz que os irmãos invejaram tanto ele que jogaram ele dentro de um poço. Imagine isso, irmão, dentro de um poço. Talvez você diga assim: isso nunca aconteceu comigo. Mas existem pessoas que não caíram literalmente num poço, mas estão vivendo hoje no fundo do poço. Não tem alegria, não tem ânimo, não tem prazer de viver. Pessoas que vivem dentro de um quarto, trancafiadas, depressivas, ansiosas, porque deixaram inclusive de sonhar. E o Senhor te trouxe aqui esta noite para fazer com que você compreenda
que tudo que está acontecendo há um propósito nisso. E o propósito é te tirar dessa condição e fazer você se assentar com os príncipes da terra. É assim que Deus faz com seus filhos. Não é porque Ele é mau, é porque se Ele colocasse uma outra forma, você não chegaria. E a gente precisa aprender isso. Então eu quero que você anote essa frase aqui que eu vou falar. Se você é odiado por causa dos seus sonhos, você será mais odiado ainda quando você realizá-los. Porque existem pessoas que não vão torcer por seu sucesso. Existem pessoas que estão na arquibancada, torcendo para você se dar mal. E é justamente nessas horas que você não pode ficar para baixo, ou muito menos deixar de sonhar, não. Essas horas que você precisa fazer como José, mesmo no fundo do poço, sem ter saída para um canto ou para o outro, mas ele olhava, tenho certeza, para o céu, e ele sabia que de lá viria o socorro dele. Como a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é o seu Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas na sua vida. Então, irmãos, nada vem de graça nessa vida. Aprenda isso, que às vezes a gente acha que as coisas vão cair do céu, a gente balançando na rede. Não. Tudo exige de você um esforço. Você precisa se mover. O sonho tem um preço de realização. Quem quer passar num concurso público, por exemplo, tem que estudar muito, tem que ralar muito. Enquanto muita gente vai estar nas festas, você vai estar estudando. Isso é um preço. Agora, quando você realiza, aí sim, você pode fazer o que você bem entender, porque o sonho foi concretizado. Então não perca tempo, porque tem muita gente, irmão, que são pessoas novas e estão perdendo tempo. Quantas pessoas hoje, eu passei um dia desse e vi um bocado de menino, sabe, irmão, solzão quente, eles empinando pipa. Não tem problema empinar pipa, mas tem gente que acha que a vida só é isso. Na minha época, por exemplo, a gente gostava de rodar peão. Quem gostava de rodar peão? Quer ver, ó, que pouca gente aqui vai saber. Quem gostava de brincar de enfinca? Tem gente que nem sabe o que é isso. Brincou demais, né? A gente pegava um ferrinho e ficava furando o chão, né? Ô, brincadeira bacana. Mas a vida não era só aquilo. Outros gostavam, inclusive até hoje tem as bandeirinhas, né? Que um corre lá para pegar a bandeirinha do outro. Mano, não tem problema você brincar, não tem problema você curtir a sua vida. O que você precisa entender é que a vida não é só isso. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você precisa ralar, sabe, suar muito, estudar muito, correr atrás daquilo que Deus tem para você, porque Ele não vai te dar de graça. Aí muitas das vezes que a gente não entende isso, é por isso que muitas pessoas chegam em certa idade e dizem: poxa, eu perdi toda a minha vida e não fiz absolutamente nada. Ou seja, existem etapas na sua vida, etapas que precisam ser vividas, etapas que você precisa passar, degraus que você precisa subir, e é um após o outro, e ainda sem murmuração. É subir degrau por degrau, sorrindo e dizendo: a minha vitória é logo ali. E continuar subindo o próximo degrau, até você levantar a bandeira da vitória na sua vida. Então olha o que a palavra de Deus diz:
Mateus 6:25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Aí ele diz, olhai para as aves dos céus. Você já olhou para as aves do céu? Jesus está falando algo aqui para a sua igreja, para a gente não andar tão preocupado com a vida, mas que também a gente não precisa viver ela de uma forma irresponsável. Ele está dizendo, olha, você precisa confiar em mim, porque da mesma forma que eu alimento os passarinhos, eu também vou alimentar você. E os passarinhos, ele tem uma vantagem, eles vivem para quê? Diga, adorar. Mesmo que ele esteja dentro de uma gaiola, ele tem um objetivo, que é adorar. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente está passando por uma prova, uma situação ruim. Em vez da gente olhar para as aves do céu e tirar como exemplo a nossa vida e adorar Jesus, a gente começa a murmurar, a gente entra por um caminho que não é para entrar, e isso vai levar você para o fundo do poço. Então o que você tem que fazer? Adorar. Às vezes até um passarinho entra dentro da sua casa, e você nem entende por que ele está ali. É Deus falando para você, ei, pare de murmurar e comece a adorar. Comece a glorificar, comece a fazer. E ele diz, olhai também para os lírios do campo. O Senhor está falando, olha, eu visto os lírios do campo, agora imagine vocês, vocês são melhores que os lírios, então eu vou vestir vocês. Então, irmão, proceda de uma forma que Deus venha se agradar de você, que você realmente venha agradar o coração do Pai. É isso que você precisa fazer, porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Foi assim que Ele fez com José. Ele não veste os lírios do campo, Deus foi vestindo José. Toda a trajetória dele, a primeira veste que José recebe foi um ato profético do seu pai. Ele dá uma túnica diferenciada de várias cores para o seu filho. E quando ele pega aquela túnica, irmão, ele pensa no menino que ficou feliz. Jacó fez por José o que ele não fez para nenhum dos outros filhos. Ele amava aquele menino, mas os seus irmãos arrancaram as vestes de José, melaram de sangue e levaram para o seu pai. Imagine quando esse pai recebe essa túnica. Talvez os irmãos não estavam compreendendo, e talvez nem o pai estava compreendendo de verdade. Mas a Bíblia diz que tudo o que acontecia, quando José começou a contar os seus sonhos, a Bíblia diz que o seu pai guardou no coração. Então, quando aquelas vestes ensanguentadas chegam na mão do pai, os inimigos talvez falaram assim: agora nós destruímos a vida dele. Mas deixa eu te falar, o diabo não tem poder para destruir a vida daquele que tem uma promessa em sua vida. Enquanto o diabo e o inferno estavam festejando, as vestes de José, mesmo ensanguentada, estava na mão do pai. Então preste atenção, as suas vestes estão na mão do pai. O que você precisa fazer é confiar. Talvez você esteja no poço, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te resgatar desse poço. Aí talvez você saia do poço e diz: amém, está tudo certo, agora eu já vou alcançar a vitória. Irmão, como eu disse, existem etapas.
etapas que você vai ter que passar, etapas que você vai ter que viver. José estava humilhado, sim, sofrendo, sim, mas existia um pai que estava olhando para ele, da mesma forma que Deus também está olhando para você. Talvez você diga assim no seu coração: ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa com o que eu estou passando. E Deus está dizendo para você, em vez de você falar isso, adore. Em vez de você ficar falando isso, busque a minha face. É o que nós precisamos fazer, irmãos. A segunda veste de José foi a roupa de um escravo. Ele é vendido para uma caravana de ismaelita. Ele é tirado do poço. Talvez até que ele dê um sorrisinho, disse: graças a Deus me tiraram daqui. Vocês estão brincando comigo, irmãos? Por que vocês fizeram isso? Tem outra brincadeira não. Mas quando José se deu conta, ele já estava sendo vestido com uma roupa de um escravo. E ele foi levado para o Egito. E eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que os ismaelitas estavam levando bálsamo. Sabe para que serve o bálsamo? Para cura. Só que José, ele não conseguiu nem tocar, porque ele estava em outro ambiente, escravizado, sofrendo. E talvez dizendo no seu coração: por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que eu estou vivendo assim? Mas preste atenção, José tinha uma promessa. Ele tinha um sonho. E o sonho de José estava no seu coração. Mas agora estava indo para onde? Agora deixa eu fazer uma pergunta: qual era o melhor? O poço? Fundo do poço? Ou está na caravana dos ismaelitas? Qual? Vamos lá, vamos fazer uma votação. O poço ou a caravana dos ismaelitas? Vamos lá, quem acha o poço, levanta a mão. Baixa agora a mão, isso. Quem acha a caravana dos ismaelitas? Quem não acha nada? Eu vou lhe falar uma verdade aqui. Por mais que o poço estava sendo ruim, e quando ele entra na caravana dos ismaelitas e ele coloca aquela roupa de escravo, talvez para ele disse assim: eu preferiria o poço. Mas quando ele entra naquela caravana, ele já estava indo em direção ao palácio. Então, muitas das vezes as coisas que a gente não está vendo, é Deus trabalhando. Talvez você esteja dentro de uma carruagem e dizendo: até escravo agora eu sou. Mas você está indo em direção ao palácio de Faraó. Mas José estava com a sua alma dolorida. Seu coração, irmão, eu tenho certeza que estava doendo. Existia uma angústia na sua alma. E às vezes acontece isso com a gente está sofrendo, a gente está padecendo, a gente olha para um lado, não vê escape, a gente olha parece que tudo contribui para a gente ainda descer um degrau a mais. E quando você fala: eu acho que eu estou no fundo do poço, parece que ainda vem umas pasadas ainda para tirar mais terra e te jogar você mais fundo ainda. Isso acontece. Mas como eu disse no início, você precisa confiar em Deus. A terceira veste que José
vestiu foi uma veste egípcia. Os ismaelitas vendem ele para Potifar. E Potifar coloca uma veste diferente nele. E aquele menino era um menino tão bom que ele começou a sobressair naquela casa. A Bíblia diz que o Potifar começou a prosperar. Potifar sua casa começou a enriquecer. E ele então coloca José num posto, ele deixa ele cuidando de toda a casa. Agora José ainda continua escravo, mas agora ele é um escravo que tinha pelo menos o domínio sobre algum lugar. E quando geralmente você acha que está tudo bem, agora vai. Negócio agora. Aí a Bíblia diz que a mulher do cidadão, do Potifar, deseja aquele menino. E a Bíblia diz em Gênesis 39, versículo 7 ao 12. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Todo projeto de Deus na sua vida vai atrair o inimigo. Vou repetir. Todo projeto de Deus para a sua vida vai atrair o inimigo. Por quê? Porque ele não vai querer te dar nada fácil. Ele quer que você sofra, sabe para quê? Para você murmurar e para você perder aquilo que Deus tem para você. Mas confie. Confie nas promessas de Deus. Gênesis 39, versículo 7 ao 12. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor sabe que a casa aqui está em minha responsabilidade e entregou tudo em minha mão. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Eu aprendo uma coisa aqui, que se você teme a Deus, se você realmente honra a Deus, antes de você pensar em fazer qualquer coisa com outro, você vai pensar primeiro que você vai estar desagradando a Deus. E é por isso que você não vai fazer. E se você tem isso no seu coração, a outra pessoa também vai estar guardada. Por quê? Porque você tem um coração centrado em Deus. E nada vai fugir do contexto na sua vida. Pecado nenhum vai entrar. Então guarde seu coração. E aconteceu que falando ele cada dia a José, todo dia, irmão, ela ia lá e jogava uma sugestão. E não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e para estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, saindo para fora. Agora José estava novamente nu, sem as vestes, perdido novamente. E quando Potifar chega, lança ele na prisão. E agora ele está com uma veste que ninguém gosta, que é uma veste presidiária. Preso por algo que ele não fez. Imagine como esse menino, imagine como é que está o coração, imagine quais os pensamentos que passa na mente desse cidadão. Ele, com toda a sua integridade, mesmo assim foi parar onde parou, sofrendo, chorando,
mas agora ele é um presidiário. Irmão, presidiário não tem vez. E eu tenho certeza que José chorava muito. Eu acredito que ele até disse assim: quer saber? Eu vou desistir de sonhar. Porque tudo que eu penso, quando eu penso que eu vou conquistar os meus sonhos, sempre acontece algo ruim. Quantos aqui talvez não já falaram isso no seu coração? Quer saber? Não quero mais sonhar. Eu não quero mais isso para a minha vida. Só que José, mesmo com tantos pensamentos na sua mente e o seu coração dolorido, lá no fundo da sua alma, ele ainda tinha confiança no Deus do seu pai. Eu creio que José, irmão, quando a gente está com o coração triste, a vontade que dá, sabe o que é? É adorar. Que a gente sabe que não existe outra saída. Não existe um outro caminho, um alternativo. Eu creio que ali ele expressava uma adoração ao Senhor. E é o que a gente precisa fazer todas as vezes que a gente estiver numa situação ruim, que a gente estiver em uma, como diz o pessoal por aí, uma sinuca de bico, que você não consegue sair daquilo. Mas eu quero que você nunca esqueça que existe um Deus que está olhando para você. Que existe um Deus que na hora que você está chorando, a Bíblia diz que existem anjos que estão a serviço para colher suas lágrimas. E essas lágrimas são depositadas em odres e são levadas até o Senhor. Então você não pode jamais deixar de sonhar. E quando José está naquela cadeia, irmão, Deus, ele é extraordinário. Ele envia o copeiro e o padeiro para a cela. E a Bíblia diz que aqueles homens tiveram sonhos. E aquele que já estava esquecendo de sonhar, quando aqueles homens sonham e contam para ele, novamente, ele lembra do sonho. E ele então revela com muita maestria o sonho daqueles homens, que um seria restituído e o outro ia perder a cabeça. E eu tenho certeza que quando ele chega para o copeiro e diz: olha, esse teu sonho é o seguinte, você vai ser restituído e você vai servir novamente o vinho na taça de Faraó. E vou te dizer uma coisa: quando você estiver lá, lembra de mim. Lembra de mim quando você estiver lá. E a Bíblia diz que aquele homem saiu conforme a palavra que fora dita. E a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. E José passou mais 2 anos preso, sem ser lembrado. Preso, sem ser lembrado. Quem já se sentiu esquecido? Até nos meios dos parentes, às vezes você fala: meu Deus, será que esse pessoal não tem coração? Será que esse pessoal não ama a Jesus de fato? Porque o ser humano é tão ruim. Porque às vezes a gente está rodeado de tanta gente, e a gente valoriza tanta gente, principalmente os de fora, mas dentro de casa, que era para a gente tratar todo mundo bem, a gente despreza.
E a gente faz como esse copeiro, a gente acaba esquecendo quem a gente deveria lembrar diariamente. E José foi esquecido. Mas eu tenho certeza que ali ainda, esquecido, ele ainda adorava a Deus. Porque não tem lógica de Deus fazer tudo de maneira orquestrada. Faz aqueles homens sonharem. E quando ele é esquecido, Deus olha do céu e diz: não é possível. Agora eu vou fazer Faraó sonhar. E a Bíblia diz que Faraó tem 2 sonhos consecutivos. E todo mundo conhece a história. 7 vacas gordas, 7 vacas raquíticas, magras, que devoravam as gordinhas. 7 espigas cheias e 7 espigas raquíticas. E Faraó perde o sono. Fica doido da cabeça, dizendo: meu Deus, que sonho é esse? E ninguém conseguia dar interpretação. Aí o copeiro lembrou de José. Olha, quando eu estava na prisão, tanto eu como o padeiro sonhamos. E existe um jovem que ele consegue ter interpretação de sonhos. Mãe, eu queria ler esse versículo com você. Porque José é chamado perante Faraó. Gênesis 41, 14. Isso aqui se a gente lê isso aqui, irmão, não dá pelo menos um glória a Deus. É porque a gente não entende o que é se alegrar com a alegria dos outros. E a Bíblia diz assim: então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbearam-se, e mudaram as suas roupas, e apresentou-se a ele perante Faraó. O cara estava todo barbudo. Agora ele não tinha mais 17 anos. Agora ele estava com 30 anos de idade. Agora ele é vestido como homem livre. E agora ele está diante do Faraó. Ele poderia muito bem ter uma atitude como muitas pessoas têm, de chegar diante de alguém e mostrar que é fraco, que é coitadinho, que não é ninguém, que sofreu a vida toda, que apanhou a vida toda. Mas não, ele chega como homem livre diante de Faraó. Ele agora é um homem livre. E ele chega demonstrando a fé naquele que colocou ele diante de Faraó, com seu coração animado, barbeado, limpo. E José então interpreta o sonho de Faraó. E eu acho lindo esse texto. Gênesis 41, 38 ao 41. E disse Faraó aos seus servos: a gente acharia um homem com esse, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o meu trono e eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
Faraó honrou José, você sabe por quê? Mesmo sofrendo, ele foi íntegro. Mesmo sofrendo, ele não amaldiçoou a Deus. Mesmo sofrendo, ele adorava, ele engrandecia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Seu coração fervilhava, porque ele sabia que o sonho de Deus para a vida dele jamais iria morrer. Agora José é vestido de linho fino. Ei, irmão, a sua veste agora muda, agora ele é o linho fino. Agora ele manda. Todo mundo agora come na mão dele. Ele agora é da realeza. Ele é maior. Que coisa boa, irmão. É quando a gente realiza um sonho, é ou não é? Só que José ainda, ele era ferido. Gênesis 43, 11. Ele recebe um presente do pai. Então disse-lhe Israel, seu pai, para os seus irmãos: pois que assim é, fazei isto: tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem, que ele nem sabia quem era. Bálsamo. Aquele bálsamo, quando ele foi lançado na caravana dos ismaelitas, que ele não conseguia tocar. Agora o pai estava liberando para ele esse bálsamo de cura. Estava trazendo esse bálsamo para curar o coração dele, mesmo sem ele saber quem era. Era um homem simples. Um pouco de mel. Mel para tirar a amargura do seu coração. Era algo profético. Você sabe por que era profético? Porque as vestes ensanguentadas dele ainda estavam na mão do pai. Você não está sofrendo em vão. Deus está olhando para você, Ele está com as suas vestes, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está passando, e Ele vai se levantar, Ele vai fazer. E ele recebe então uma outra veste, só que agora a veste não é dele. Quando ele recebe esses presentes, Gênesis 45, 22. Todos lhe deu, cada um muda de roupa. Ele deu roupa para os seus irmãos. Mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Sabe por que José fez isso? Ele deu mais para o seu irmão mais novo, porque ele queria saber se os irmãos tinham mudado. Se eles ainda estavam dispostos a lutar pela vida de alguém, dos seus irmãos. Tem gente que acha que José colocou eles na prisão por vingança. Não, José estava tratando o coração, mas não era só dele, também era o coração do pai, que estava com as vestes ensanguentadas, lembrando por que agora estavam presos, por que estavam sofrendo agora. E o pai não quer mandar Benjamim. E Simeão está preso. Ele diz: a gente precisa levar o nosso irmão. Porque só assim, aquele homem que eles nem sabiam que era o seu irmão, vão liberar ele. Então Jacó manda Benjamim. E quando ele chega lá, eles dão, José dá 5 mudas de roupa para cada um. Para Benjamim. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração.
quando você for abençoado por aquilo que Deus vai colocar na tua mão, nunca pense em se vingar. Nunca pense em pisar em ninguém. Continue quem você é. Continue sendo José. Libere cura para aqueles que estão chorando, sofrendo, angustiado, com raízes de amargura na sua alma. Mas não coloque essa raiz dentro de você. E o Senhor te trouxe aqui justamente para isso. Eu creio que Deus está liberando cura para algumas pessoas aqui. Existe um bálsamo de Deus que está vindo ao teu encontro. Pessoas que já há muito tempo estão com feridas na alma, com lembranças dolorosas de coisas que aconteceram lá atrás. Mas isso tira a tua alma, isso faz você chorar, porque vez por outra, isso passa na sua mente. E o diabo ainda fala e acrescenta que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você não vai conseguir. Mas o Pai está com as vestes. E o Pai então envia o bálsamo. Ele envia mel, ele envia amêndoas, para trazer cura sobre a tua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, e eu quero encerrar aqui. A Bíblia diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas. É o Senhor que nos veste, irmão, da mesma forma que Ele veste os lírios do campo. É o Senhor que vai mudando a nossa vida. Sabe, a gente não muda de uma hora para outra, como um passe de mágica. Mas Deus vai trabalhando no nosso coração para a gente ser uma pessoa melhor. Para a gente se colocar no lugar do outro. Para que a gente entenda que o processo do sofrimento, ele é passageiro, embora dolorido. Porque só pode falar sobre sofrimento quem um dia sofreu, quem um dia chorou, quem um dia carregou durante anos dentro do seu coração mágoas, ressentimentos, dor. Pessoas que foram abusadas, pessoas que eram para ser protegidas, amadas, mas foram abusadas no seu íntimo, rasgaram as suas vestes. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: se você conseguir vencer, eu vou te dar uma veste branca. Eu vou te dar a oportunidade, e nunca mais eu vou riscar o seu nome no livro da vida. E ainda eu vou confessar diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Deus nos veste com vestes de glória. Deus nos veste com vestes de vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica de pé que eu quero orar por você. Oh. Traz cura, Jesus. Traz cura, Jesus. A promessa ainda está de pé, diz o Senhor. Meu coração está firme em Ti, Senhor. Firme está o meu coração em Ti. Firme nas promessas.